Começando mais um episódio do podcast Brizola, que falta você faz, diretamente do canal Comportamento Geral. Hoje estou aqui do lado da Cássia das Marias, nossa parceira, colega e editora do nosso podcast. Depois de recebermos a Heloísa Helena, depois de recebermos Jandira Fegali e o professor Tarcísio Mota, chegou a vez de recebermos a jornalista, escritora e biógrafa do Brizola, Carla Monteiro, que em breve vai lançar a biografia do grande líder Brizola, chamada Brizola, Lobisomem contra o Império. Com o maior prazer, recebemos hoje Carla Monteiro aqui no estúdio Nova Onda. Oi, gente, prazer estar aqui. Claro. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos lá. Então, a gente vai falar do nosso líder Brizola. Esse podcast é para a gente revisitar as políticas assertivas do ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, que a gente percebe que hoje tem feito falta na política do Estado do Rio de Janeiro, tem feito falta na política do Brasil, como um grande estadista que ele foi. Carla, a primeira pergunta nossa aqui. Brizola, que falta ele faz para você? Bom, o Brizola do meu livro é o Brizola que eu brinco que é o Brizola do Velho Testamento, que é o Brizola pré-64, né? O livro cobre do nascimento até a anistia, que foi em 1979, e é quando o Brizola vem de vez para o Rio de Janeiro. Então, eu acho que o Brizola, hoje ele nos faz muita falta, porque o Brizola foi um político muito combativo, né, e muito assertivo, que tinha convicções muito claras. Nem sempre acertou, mas era um líder de convicções claras e de muito retilíneo, que tinha um compromisso com a educação, que tinha um compromisso com a reforma agrária. E isso começa, quando você vai estudar a trajetória do Brizola, você vê que ele é muito coerente. Ele começa desde o início da carreira dele, ele defende as mesmas posições até a morte, né? No primeiro governo dele no Rio Grande do Sul, como prefeito de Porto Alegre. Ele tem uma coerência muito grande na forma de pensar e de conduzir a coisa pública, né? Digamos assim. E em quanto tempo você levou para poder constituir essa obra do Brizola, Carla? Nossa, Adriano, vou te contar que foi uma luta. Eu demorei mais ou menos uns 5 anos e meio, 6 anos de pesquisa intensa, bem intensa. E desse período eu passei uma parte em Porto Alegre e outra parte em Montevidéu, porque o Brizola morou muito tempo No Uruguai. no Uruguai, no exílio. Ele foi em 64, ficou até 1976, quando ele foi expulso do Uruguai, por causa da ditadura uruguaia, né? A ditadura uruguaia começa em 73. Ele teve um prazo até para deixar o país, né? Ele teve 5 dias para deixar o país, foi uma loucura. A gente pode ir repassando um pouco a vida dele, né? Eu posso falar para vocês um pouco da infância, como é que ele se elege, como é que ele entra na política. Sim, nós somos aqui da Baixada Fluminense, né, Carla? Uhum, Conforme eu uhum. estava conversando com você. Então, o Brizola tem uma marca aqui, né, Cássia? Uma marca Sim. muito grande aqui na Baixada Fluminense. Não só pela construção de escolas, porque até hoje ele é o governador do Rio de Janeiro que mais construiu escolas, Uhum. pela questão da linha vermelha, Carla. Quem mora aqui já há algum tempo, quem tem mais de 40 anos, sabe da importância que foi a linha vermelha. Aproximou a classe trabalhadora daqui da região com o Rio de Janeiro, com a capital, e a gente percebeu que o Brizola, as ações dele, ele sempre teve um carinho com a Baixada Fluminense. Me recordo do projeto Cada Família um Lote, que constituiu bairros aqui em Nova Iguaçu e em Queimados, bairro como Parque Estoril, Campo Alegre em Queimados, um bairro que nasce do assentamento rural feito pelo então governador Leonel Brizola. E além da Baixada Fluminense, na sua pesquisa no Rio de Janeiro, existiu alguma outra região que recebeu esse volume de ações, como foi na Baixada Fluminense? Então, Adriano, eu não entrei ainda na pesquisa dos governos Brizola aqui no Rio de Janeiro, né? Porque a pesquisa do primeiro volume para em 79. E aí eu vou Vão ser 2 edições. eu vou começar o segundo volume já com ele aqui no Rio e candidato a governador em 82, porque ele volta em 79, se instala aqui no Rio e aí ele Aí começa. surge o brizolismo, né? O brizolismo já existia. Mas surge aqui no Rio, né? É,
Na verdade, o brizolismo ele começa em 1961, pós-campanha da legalidade, o Brizola se torna um político nacional. Você conhece a campanha da legalidade? Então, Um está fazendo pouco. inclusive aniversário agora, Dia né? 25. Fazendo aniversário, essa campanha em que ele defendeu lá, ele no Sul, defendeu a questão do Jango, que ele deveria tomar posse, ele lutou contra tudo e contra todos para poder se fazer a Constituição se prevalecer naquele momento. Sim, foi uma campanha épica. Foi a primeira vez na história, eu acho que dá para dizer na história brasileira com certeza, mas também na história latino-americana, que o movimento civil derrotou um movimento militar. Porque o que aconteceu foi o seguinte: o Jânio Quadros renuncia em 1961. O João Goulart era o vice do Jânio Quadros. Aí os militares dizem que vão impedir o Jango de tomar posse. O Jango estava fora do Brasil, estava na China. E o Brizola se levanta lá no Rio Grande do Sul. Ele era governador, ele mobiliza a Brigada Militar, mobiliza os civis, que formam batalhões civis, e aí com isso ele resiste ao golpe, cria uma cadeia de rádios, que era a cadeia de rádios da legalidade, ele cria isso, e com isso ele consegue derrotar o golpe militar, e aí tem um acordo, é uma Ele coisa evita, bem... ele evita o golpe. ele evita o golpe e o Jango volta para o Brasil e toma posse. E a partir daí o brizolismo se instala, assim, ele começa a ficar conhecido nacionalmente como um líder revolucionário, né? O Brizola tinha uma ideia muito revolucionária. E ali ele teve que pôr em É. prática, né? Inclusive a rádio, Uhum. o meio de comunicação que ele usou foi a questão dele se instalar na rádio, ele se comunicava através da rádio lá de Porto Alegre. Foi através dela que ele conseguia manter todo mundo informado e todo mundo junto ali naquele Então, movimento. por isso do lobisomem, porque o Brizola, desde que ele toma posse no governo, ele tem um programa de rádio. Toda sexta-feira, que começa às 9 da noite, e dizem que varava a noite, que ele falava até 2, 3, 4 Gostava, da né, de manhã, discursar. ficava falando ali. E aí a oposição apelidou ele de lobisomem, porque era sexta-noite o programa dele. E aí os correligionários gostaram do apelido, porque ele era o lobisomem que assustava os poderosos, e ficou a hora do lobisomem, que ele falava toda sexta-feira nessa Mas rádio. Aí, quando vem a legalidade, ele cria uma cadeia, né? Ele leva o microfone para o Palácio Piratini, e várias rádios vão se acoplando e cria uma cadeia nacional. de comunicação. E ele consegue mudar a opinião pública, E eu adorei convencer a opinião o nome do livro. Lobisomem Contra o Império. Contra o Império. Eu até li nas suas redes sociais um detalhe que você comentando, que tem gente que não utiliza e tal, a questão do Império, mas você faz questão de frisar que a luta é contra o Império, contra o imperialismo. Eu coloquei Contra o Império porque é um pouco mais literário, digamos assim, mas o Brizola teve isso muito forte na carreira dele, né? De ser anti-imperialista, né? Ele se envolve muito nas lutas Deixou bem claro. latino-americanas, ele deixou isso muito claro. Quando ele vai para o exílio, ele tenta a guerrilha, tenta um movimento guerrilheiro no Brasil, que acaba não funcionando, mas ele sempre orientou a carreira dele como um anti-imperialista, né? No cenário internacional. Perfeito. Cássia. Eu gostaria de saber, assim, sobre faz tanto tempo, mas se torna tão vivo, tão presente, né? A história de Brizola, você relatando isso, compartilhando com os de agora, que precisa saber essa história, né? Saber de lá de trás para o resultado de agora. Mas eu queria saber o que te despertou, né? Entrar no barco da história de Brizola, em compartilhar isso, fazer esse serviço, né, pra gente. É verdade. Falar do Brizola é prestar um serviço hoje. Obrigada, gente. Eu fico muito feliz, assim, de estar podendo compartilhar, porque foi assim, eu fiz a biografia, antes do Brizola, eu fiz a biografia de um jornalista que se chamava Samuel Weiner, que era muito ligado ao João Goulart, muito ligado ao Getúlio, que cria um jornal, uma cadeia de jornais que chamou Última Hora, que foi a primeira cadeia de jornais de esquerda do Brasil, trabalhista, muito ligado ao Getúlio. E nesse estudo do Samuel Weiner, eu comecei a entrar em contato com o Brizola, porque a Última Hora existia também em Porto Alegre, o Brizola era governador e tal. E eu comecei a achar ele muito interessante. Eu gosto desses
digamos, intrusos, né? Porque o Brizola vem de uma origem muito humilde e consegue ascender no trabalhismo lá no Rio Grande do Sul e consegue criar uma marca, né? O Brizola virou uma marca. Então eu me interessei por ele por esse sentido, assim, por ele ser um cara que veio de fora, um intruso, um outsider, né? Que vem e vem com força, vem com retidão. O Brizola tinha uma aura, né? Uma pessoa com carisma inacreditável, né? Espetacular. Espetacular. Só vi o Brizola uma vez na vida. Ah, é? Você já viu o Já Brizola? vi, Eu nunca vi. eu tinha 11 para 12 anos. Eu sou aqui, minha origem é aqui em Nova Iguaçu, né? Então eu sou ali do conjunto habitacional que o pessoal chama aqui de Pombal do IBC. Então ali tinha Uhum. um campinho do Almir, tem até hoje. O Almir tá vivo aí, tá com 80 anos de idade. E a gente brincando de futebol, um belo dia, o nosso pedem para pararmos de jogar lá, alguém do próprio estabelecimento do Almir, que ele tinha um bar lá, Uhum. e uma caminhonete do Brizola entra no meio do campo. Ia começar um comício, estava marcado um comício, a gente não sabia. Então a gente para a bola e o Brizola sobe numa caminhonete onde ele fazia os discursos em meia hora, Carla. Assim, a gente parou para olhar, em meia hora o campo estava tomado, não tinha rede social, nada disso. Estou falando aqui de 1982, 81. Em meia hora o campo estava tomado e o Brizola falando com as pessoas e pedindo apoio para a campanha De ao governo, 82, ao governo do Estado do Rio. que foi uma vitória épica, né? Porque ele começou pequeno e ultrapassou todo mundo. E Tinha Sandra como ele Cavalcante, dizia, ele ganhou no cuspe. tinha Sandra Cavalcante, acho que Miro Teixeira O e Miro Teixeira, a Sandra com o Jorge Cavalcante. Gama, que foi até um entrevistado semana passada, foi o vice do Miro, era o Dr. Jorge Gama, que é de Nova Iguaçu, veio aqui na semana passada Sim. Ah, é? fazer O um vice do podcast. Brizola era o Darcy, né? Já O era o Darcy Darcy, já Ribeiro era o ali. Darcy, é. Isso. Aí foi a primeira e única vez que eu vi o Brizola e depois passei a acompanhar. Você falou da história de um outro trabalho que você fez que acabou cruzando a história com o Brizola, que é o do. Samuel Vai, né? Então, esse trabalho que você fez, você chegou até a ser semifinalista do Do Prêmio Prêmio Jabuti. Jabuti né? de Literatura, um dos maiores, o Isso. maior prêmio acho que brasileiro. Foi aí que você conseguiu, que você entendeu que também era necessário escrever a obra do Brizola? Foi aí que eu me interessei pela figura do Brizola. Aí eu comecei a ler um pouco sobre os governos dele, comecei a entender mais o que o Brizola significou para o Rio de Janeiro, o que o Brizola significou para a política nacional. E aí eu falei, é o Brizola, vou fazer o Brizola. Porque ainda não existe, né? Existem muitos livros sobre o Brizola, mas não existe uma biografia, assim, de fôlego do Brizola. Porque uma biografia, ela não é história só do Brizola, é a história de um tempo, né? De um momento do país, né? E aí eu conto a história do política do país a partir do olhar do Brizola. Então é um pouco maior do que a vida só do Brizola, é a vida do país nesse período em que o Brizola foi um grande expoente. Inclusive, quando ele é governador, né, do Rio Grande do Sul, o repórter Caco Barcelos faz, de vez em quando, dá um depoimento fortíssimo das brisoletas, que ele estudou. Tem até uma brisoleta ali atrás de você, tem uma ali. E ele fala que ali ele não só recebeu educação, caderno e livro, ele também recebeu um tênis, um quichute, parece que na época que... Cidadania, né? Cidadania, Também aula porque... de música. Não, ele falou que não tinha, a maioria das crianças não tinha calçado. E já aí o Brizola também teve essa leitura que tinha que ter que dar calçado para essa criançada. E deu... Eu achei espetacular eu essa... vou contar para vocês uma história que eu acho que... Por que do Brizola ser tão ligado nessa coisa de educação? O Brizola ralou muito para estudar, né? Ele nasceu numa cidadezinha muito pequena que chama Cruzinha, é uma cidade, um povoadinho que era um distrito de Carazinho, numa família muito pobre. O pai dele é assassinado quando ele é criança teve a Revolução de 1923 lá no Rio Grande do Sul, que eram dois grupos políticos lutando fisicamente, né? Teve uma revolução armada no Rio Grande do Sul em 1923. O pai dele se alia a um grupo político que se chamava Partido Federalista, que eram os Maragatos, e o pai dele, os Maragatos, perdem para os Chimangos, que era o Partido Republicano, e o pai dele é fuzilado quando ele tinha 1 ano de idade. Então a mãe dele fica sozinha, com 5 filhos, a família Brizola não acolhe, a família, a sogra, né, da dona Niva, que era a mãe do Brizola.
ela se casa de novo com um camponês, uma vida muito difícil, um monte de filho, porque o padrasto tinha 5, a mãe tinha 5, então era assim, uma família gigantesca. E ele luta muito para estudar, sabe? Ele vai para Porto Alegre sozinho, com 14 anos. Então, aquele menino que batalha para estudar, trabalha de engraxate, trabalha de assessorista, e tem uma luta muito grande para estudar. E aí eu acho que isso marca muito ele. Então, assim, desde que ele assume a prefeitura, o lema dele lá em Porto Alegre, quando ele assume a prefeitura e posteriormente o governo, era nenhuma criança sem escola. E aí ele tem essa ideia das brisoletas, que são escolinhas muito pequenininhas, porque ele achava assim, Rio Grande do Sul, aquele lugar gigantesco, ele achava que ele tinha que espalhar escolinhas pelo Rio Grande do Sul inteiro para as crianças não terem que sair de casa em busca da escola, como ele teve que sair para Porto Alegre sozinho. Então ele começa esse projeto, que é um projeto muito bonito, assim, que zerou o déficit educacional em Porto Alegre nos anos 50. Principalmente na área rural, né? Onde a dificuldade era muito Principalmente, maior, né? E ali é uma vastidão, né? Aqueles pampas gigantescas, as crianças não tinham como estudar. Foi o caso dele, que teve que ir para Porto Alegre sozinho. Uma criança, imagina uma criança de 13, 14 anos sozinha numa capital para estudar, Ele trabalhar. quase desistiu, né? No filme do Tender, parece que ele deu até uma desanimada. Ele dá uma desanimada. Quase voltou, mas ele, enfim, conseguiu fazer lá o curso Foi depois em de engenharia. frente, foi em frente. Show de bola. Cássia das Marias. Eu quero saber sobre a questão da biografia. Teve algum momento ali que você. É porque não pode botar a sua opinião ali, né? O que você acha. Uhum. Como faz essa divisão? Porque conforme você vai fazendo, né? Eu acredito que vai se envolvendo assim, nossa. Você E vai aí tem pegando como. pegando amor. Isso. Verdade, verdade. Como que funciona esse processo? Tem como? Ô, Cássia, o que eu tentei na biografia, e eu tentei na biografia do Samuel Weiner, é não ser nem advogado de defesa, nem advogado de acusação do Brizola. Obviamente, a gente está falando aqui dos projetos do Brizola que são bem-sucedidos e das convicções dele. Obviamente, o Brizola cometeu vários erros políticos. Como todo mundo. Se meteu em várias brigas, brigou com o Jango. Então, assim, eu procurei não ser advogado de defesa, sabe? De olhar e falar, Brizola, escorregou. E tentar passar isso de uma forma mais neutra, né? Como uma observadora e uma narradora, e não como uma advogada do Brizola, né? E, assim, eu acho que eu tenho até medo quando os pedetistas, os brizolistas lerem, porque tem muita coisa do Brizola, muitas brigas que ele se envolveu, e que ele, às vezes ele estava certo, às vezes ele estava errado. Né? E ele teve uma carreira muito longa, então tem... E o Brizola era uma figura centralizadora, né? Eu acho que é tudo Mas cara era o muito... momento também, né? Era o momento, não confiava também, né? E eu acho que esses grandes líderes, né, eles têm essa coisa de ser... o Deus Sol ali, né? Todo mundo gira em volta, né? As pessoas têm até medo de falar, pô, você está errando, você está errado, porque... De contrapor, né? Exatamente, os E grandes ele nomes. era uma pessoa muito... com uma opinião muito forte, né? Muito centralizador. Então, certamente, muita gente até percebeu que ele estava errando, mas não teve a coragem de enfrentá-lo. Dizem que ele ouvia muito e depois fazia o que ele queria. Ele tinha esse lema ele tinha de ouvir todo mundo. De ouvir todo mundo e depois fazer o que estava Tá. E o que mais você, assim, você desconhecia dele e que te chamou a atenção, assim? Pô, eu não sabia dessa parte da história. O que eu menos sabia é do exílio. O Brizola vai para o exílio em 64. É uma história até bem... Vocês sabem da fuga, né? Como ele vai parar no exílio. Porque quando tem o golpe de 64, o Brizola era o mais visado. Os militares odiavam o Brizola por causa da campanha de 61, que ele enfrentou o exército e depois fez o terceiro exército virar e ficar um exército contra outro exército. Os militares tomaram ódio do Brizola. E eu arriscaria dizer que os militares tinham mais raiva do Brizola do que do Jango. Tanto que eles propõem para o Jango, né? Se o Jango abandonasse o que eles chamavam de esquerda radical, esquerda negativa, que eles Dizem que depois dessa luta toda, né, o Brizola
houve até um racha entre ele e o Jango, porque ele acha que o Jango fez um tipo de acordo com os militares, depois daquela luta toda dele pela campanha. Ele queria que Dizem isso. ele queria que o Jango tivesse enfrentado e o Jango aceitou o parlamentarismo, né? A gente teve um sistema parlamentarista nos primeiros 2 anos de governo do Jango. Depois o Ele parlamentarismo achou que foi um cai. acordo que o Jango fez. E ele ficou muito. Ali começa um pouco o racha dos dois. Durante o governo Jango, o Brizola vai muito para a esquerda, radicaliza muito. E aí acontece o golpe de 64 e o Brizola fica foragido durante um mês. O Jango sai imediatamente do Brasil, vai para o Uruguai, todo mundo se enfia nas embaixadas e o Brizola fica foragido. Ninguém sabia onde o Brizola estava, ele é caçado no Rio Grande do Sul. Ele estava escondido num apartamento do lado do Palácio do Governo e os militares caçando No ele para tudo interior. quanto é lugar, e ele fica por ali. Aí, quando é em meados de maio, acho que 21 de não, no começo de maio, ele consegue fugir para o Uruguai num voo clandestino, né? Ele sai clandestino de Porto Alegre, falam que ele saiu vestido de mulher, mas ele não saiu É o que vestido o de pessoal mulher. fala. O pessoal Ele fala. saiu vestido com o uniforme da Brigada Militar. Levam ele vai pega um voo clandestino numa praia no norte do Rio Grande do Sul, desce em Montevidéu, e ali em Montevidéu, a partir daí, até a volta dele, até acontecer o golpe lá no Uruguai, que é 73, ele se envolve muito O Uruguai tinha muita guerrilha, né? Tinha os Tupamaros, que era a guerrilha ligada ao Mujica. O Mujica era de um movimento guerrilheiro lá que chamava Tupamaros. O Brizola se liga muito a essa guerrilha latino-americana. Um velhinho tão tranquilo de Fusca. Guerrilheiro. 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 Ele se envolve muito com a guerrilha ali, com a esquerda uruguaia, com a esquerda latino-americana. Ele tenta fazer um movimento armado aqui no Brasil contra o regime militar, mas as coisas vão se complicando, até que o regime cai no Uruguai e ele é expulso. Mas esse momento tem muitos detalhes que eu não sabia, assim, não sabia da profundidade do envolvimento do Brizola nos movimentos de guerrilha latino-americano, sabe? Eu não tinha essa noção da ligação profunda que ele teve. Mas naquele momento eu acho que era o meio que Naquele eles momento encontravam para conseguir se defender. era exatamente, De era defesa. defesa, né? E também tinha uma coisa que hoje a gente não tem essa noção, mas a Revolução Cubana tinha acabado de acontecer, né? A Revolução Cubana aconteceu em 1959. Então tinha o quê? 5 anos da Revolução Cubana. E acreditava-se muito no modelo cubano naquela época. Acreditava-se que através da Revolução você conseguiria cortar essa interferência americana na América Latina, que na época era muito mais forte que hoje. A gente vivia a Guerra Fria. Então tinha todo um contexto internacional de Guerra Fria e a Revolução Cubana recente, o modelo cubano inspirando a América Latina, todo mundo queria fazer a sua própria revolução, não para virar comunista, mas para se libertar do jugo do imperialismo. E o Brizola participa muito desses movimentos. Então acho que a parte que mais me surpreendeu é esse momento da guerrilha do Uruguai, porque tudo ficou muito em segredo, né? Porque se a gente pensar, quando o Brizola volta, ele volta para ser político. Então ele não dava para ele sair falando que ele participou de guerrilha, que ele isso, que ele Ele aquilo. tinha que esconder muitas coisas que tinham É. acontecido para vender um outro peixe, né? outro peixe, porque senão ele não venceria a eleição, ele teve que fazer alguns acordos até para poder ser candidato. E também o mundo tinha mudado e ele tinha mudado, né? O mundo tinha deixado, a Guerra Fria já tinha... quando ele volta, 82, já é um outro momento político internacional, né? Um momento diferente. Então ele volta... Ele teve que fazer essa leitura, né? Ele faz essa conversão a partir de... Quando ele é expulso do Uruguai, em 77, ele vai para os Estados Unidos. Ele é socorrido pelo Jimmy Carter, que era o presidente americano na época, vai para os Estados Unidos e aí ele começa uma ligação com a social-democracia da Europa. Ele faz uma reunião em Portugal, parece. Ele faz uma grande reunião política em Portugal. Foi quando a pré-fundação do PDT, né, que eles chamam de Encontro de Lisboa. Exatamente. Ele volta a ser um reformista, né, e não mais um revolucionário. Foi uma virada do Brizola a partir desse o tempo momento. chega, não tem jeito, você tem que se adequar. Cássia.
No caso, sobre as brisoletas, e Que ele depois fez no Sul. fez no Sul, puxando para hoje, sobre a questão das escolas, que era tempo integral, e que hoje também tentam. Você acha que a diferença, que o projeto tenta ser o mesmo, mas não é a questão desse lado humanizado, dessa vivência que Brizola teve? Porque por mais que hoje tentam manter, né? A gente vê que não é a mesma coisa. As brisoletas e o CIEP, você diz? Não, o horário integral Já que ele do conseguiu horário implantar integral, naquela época, e hoje em dia se fala do horário integral, mas não conseguem reeditar né? Porque esse lado humanizado que ele teve com essas brisoletas, aí a questão já por voltada. tudo que ele passou, né? Por ele não ter tido. Eu acho que sim, sabe? Eu Porque acho tentam, né? Mas não. Eu acho que o Brizola era muito intuitivo e ele teve a experiência de correr atrás de escola e sabia como uma escola integral que dá comida, que dá roupa, que dá médico, que dá dentista, né? Porque é o que eu vejo É. assim, de hoje, assim, antigamente, eu acho que era tudo era integrado, tipo, era participação da família, escola e tudo. E hoje não, a gente não vê esse lado humano, não tem isso. Não tem mais. Né? Não tem. Até mesmo de localidade, daquela localidade, voltado para a vivência do que fazem hoje. O que acontece, Cássia, é que, por exemplo, ele quando aqui no Rio de Janeiro, ele quando consegue construir mais de 500 CIEPs, ele consegue com recurso próprio do Estado. Ele não tem ajuda do governo federal, ele não tem grana de organismos internacionais, ele consegue fazer com recurso próprio mais de 500 escolas e implantar um sistema que o Darcy defendia muito, que o Darcy que era o grande espelho na educação para ele, que é o sistema onde a criança tem 5 refeições, toma café, almoça, saía já com a janta, e além de você ter no horário integral a questão da cultura e do esporte. Ele entendia que a comunidade escolar poderia oferecer todo esse segmento para o jovem. Então ele fez ali ele mostrou, a Heloísa Helena falou até muito bem isso aqui, Carla, ele mostrou que é possível Sim. você fazer, entendeu? E eu sempre fico pensando, fazendo um exercício de futuro, né? Imagina se os CIEPs tivessem dado certo no Rio de Janeiro. A diferença que estaria hoje. A diferença que seria Se tivessem dado continuidade, né, cara? Imagina, né? Outro dia eu fui ver, é um trabalho até muito interessante. Os meninos do CIEP da Maré fizeram um documentário sobre quem se tornou os estudantes do CIEP da Maré. É muito quando legal. Começa, né? Quando começa, o que eles viraram? O que eles viraram hoje, assim, é muito interessante, porque você vê como que uma escola de qualidade, uma escola integral, uma escola que acolhe, pode fazer a diferença. Pode fazer a diferença no futuro, né? Eu fico imaginando se o Moreira Franco tivesse dado continuidade. Na verdade, eles, além de ter parado, tem alguns CIEPs que não estavam totalmente prontos, eles pararam totalmente a obra e cortaram essa coisa. Cortaram a questão do horário integral, cortaram a verba, onde você não pôde manter o professor. E o CIEP tinha até um negócio que era quem não tinha família podia morar, né? Tinha uma parte que abrigava. Que abrigava crianças sem. Era um local para as famílias, né? Ele entendia que era uma comunidade, ele criou uma comunidade escolar, coisa que a gente não conseguiu repetir mais, né? Nunca. E a gente hoje está vendo a consequência, o resultado da gente não ter uma política educacional. E quando é que você pretende lançar a segunda edição, Carla? Então, assim, eu agora lanço a primeira e aí eu vou começar a mergulhar justamente no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Você ainda, esse trabalho de pesquisa, você ainda está trabalhando, começando a pesquisa do Rio de Janeiro. Então, que é uma outra fase, como eu disse, muito diferente do Brizola, né? Ele fala que ele não mudou, quem mudou foi o mundo. Quando ele veio para o Rio. Até nisso e é um pouco verdade. Verdade. Mas até nisso ele é teimoso, né? Ele tinha essa marca. O mundo mudou. O Brizola era bem teimoso. Aí você acredita que vai iniciar esse trabalho de pesquisa, que em 2 anos, a sua ideia? Meio, por aí, eu lanço o segundo volume, que é um período muito mais curto, né? Ele vem para o Rio em 80 e morre em 2004. Ele foi governador 2 vezes, né? Dois períodos diferentes. E tem a questão também da candidatura dele à presidência, né? Ele se candidata em 89, 89. 94, 98 ele foi vice do Lula. Então ele não vai para o segundo turno por pouco, né?
Muito pouco. Muito pouco. Tem aquela imagem dele na janela, as Aquela pessoas... imagem corta o coração, Ele, né? ele na janela, Cássia, as pessoas foram... Ele morava em Copacabana, as pessoas foram para a porta do prédio dele, ele lá, elas As achando... pessoas não sabiam que ele tinha perdido. Porque não era igual que Não você tem tinha. o resultado É, online. na hora, Ele já né? sabia, porque ele já tinha escutado, tinha informações, ele na janela, com o olho cheio d'água, olhando E para as o, pessoas, e o povo lá acreditando. embaixo acreditando, É né? ele que vai para o Nós falamos, né? Presidente, nosso presidente que não foi eleito. Não falavam Eles isso, falam né? isso, presidente que o Brasil nunca Né? teve, né? É O isso, melhor né? presidente que o Brasil nunca teve. Falam muito isso do Brizola. E a partir do lançamento vai ser 4 de agosto, Vai ser no dia 4 de aqui no Rio. agosto, às 19 horas, na Travessa de Botafogo. É o lançamento Isso, da primeira edição da primeira edição. do livro. Do primeiro volume. Do primeiro volume. E você pretende rodar o país com esse lançamento, Carla? Eu gostaria muito, mas é muito difícil rodar o país, né? Mas então eu pretendo fazer Porto Alegre, São Paulo e Brasília e Rio. 4 capitais. 4 capitais, que são os lugares mais ligados ao Brizola, né? Principalmente Porto Alegre, né? Porto Alegre é de fundamental importância as pessoas. Está muito evidente a questão do brizolismo e lá começou tudo, né? E esse primeiro volume se passa quase todo em Porto Alegre, né? E um pedaço em Montevidéu. Perfeito. A gente costuma aqui fazer um ping-pong, Carla. Vamos lá. Se você conseguir responder sobre essas pessoas que eu vou te falar aqui em uma palavra, tudo bem. Se não, você de repente pode explicar melhor ou até pular, se você quiser. Tá bom. Vamos lá. Atriz Fernanda Montenegro, o que representa para você? Uma diva. Professor Darcy Ribeiro. Um gênio. Um gênio. Juliana Brizola. Eu acho que ela tá carregando o nome do avô. Acho bonito o que ela tá fazendo, assim, de tentar ser governadora do Rio Grande do Sul, tentar reimplantar o trabalhismo no Rio Grande do Sul. Sou muito fã da Juliana, gosto muito dela. Tentando levar o legado, né? Tentando segurar o legado. O ator Wagner Moura. Um gato, né? Gilberto Gil. Nossa, Gilberto Gil é uma entidade. Legal. E para fechar, Leonel de Moura Brizola. Leonel. Para você, por mim, você. É um lutador. Um lutador. Isso. Cássia. Se você pudesse estar de frente com o Leonel Brizola, qual pergunta você faria para ele? Hoje, se ele tivesse vivo. Eu perguntaria para ele se arrependeu da forma como ele agiu antes do golpe de 64, porque ele antagonizou muito o Jango, e eu fico muito na dúvida se ele estava certo ou se o Jango estava certo. Assim, até hoje eu olho para a história e às vezes eu acho que o Brizola puxou demais a corda, às vezes eu acho que o Jango puxou de menos. Eu fico nessa dúvida, eu queria saber o que ele, se ele faria de novo. Você acha que ele não iria com tanto empenho naquela campanha? Você acha que ele iria repensar? Não sei, talvez não, mas o Brizola, a partir de 62, o Brizola ele abraça muito o que se chamava de nacionalismo revolucionário. E ele queria que o Jango rompesse, formasse um governo puro sangue, somente de esquerda, e fosse para cima, e mobilizasse o povo para pressionar o Congresso a aprovar as reformas de base. E liderou uma esquerda, na época se chamava esquerda positiva e esquerda negativa, né? Diziam isso, e o Brizola era esse líder dessa chamada esquerda negativa, que era uma esquerda mais radical. E eu fico na dúvida, assim, se ele repetiria isso ou se ele firmaria o passo, sabe? Se ele, de repente, não iria com tanto vigor. Mas eu acho também, quando eu olho o período, todo mundo era radical naquela época. Era uma época de radicalização extrema, tanto da direita quanto da esquerda. Então, e o Brizola representou essa radicalização na esquerda. E aproveitando aqui a pergunta da Cássia, Carla, e hoje, como é que você acharia que o Brizola ia ver esse momento que o Brasil está vivendo? Você falou em polarização, esse extremismo que nós estamos vivendo. Como é que você acha que o Brizola iria reagir hoje? Mas pelo que você, assim, você pesquisou a fundo, né, sobre ele.
Olha, eu acho que se o Brizola de 40 anos, né, quando tinha Aham, 40 anos de de idade. idade, eu acho que o Brizola hoje ele às vezes eu acho que o Lula é muito conciliador, sabe? Eu acho que o Não, Brizola não seria iria, tanto, não seria eu tanto. acho que o Brizola iria mais para cima, sabe? Ele não iria ceder Não tanto, ia ceder tanto e ser tão negociar tanto, né? negociador como o Lula é, né? O Brizola era muito mais Conforme você falou, é. ele ia ouvir, mas ia fazer o que ele queria. E ele tinha, Ele ia pro enfrentamento. e ele tinha uma frase que eu acho muito engraçada. Quanto mais eles entravam com punhal, mais eu entrava com peito. Eu acho que o Brizola é isso, sabe? Aham, Quanto mais eles vinham com punhal, mais eu entrava com peito. O Brizola não era um aham. conciliador. O Brizola era um pregador, um Pessoa que sabia lutador. jogar e sabia jogar, né? É, Sabia fazer o jogo da política. sabia, mas ele era menos conciliador, né? O Lula é muito mais conchaveiro, né, digamos assim. Mas de repente não foi também por tudo que o Lula passou recentemente? O Lula teve que fazer esses. Você não acha que se não tivesse acontecido a questão da prisão, do Mas o julgamento, Lula é um sindicalista, né? Sindicalista faz o quê? Negocia. negoci- O Lula é muito mais negociador do que o Brizola jamais foi. eles Pelo ne- menos nos governos que eu estudei, no governo do ah, Rio Grande do Sul, na guerrilha, naqueles momentos do governo João Goulart, que ele era deputado federal, ele queria ir pro pau mesmo, ir pro racha, sabe? o Com Brizola. força, Ele queria ir para cima para se impor. se impor e impor as reformas que... E, num certo sentido, ele estava certo, né? Porque não foi assim, as reformas não foram aprovadas Não até acontece. hoje. Verdade. Né? As Verdade. reformas necessárias, reforma agrária, reforma do ensino, nada É. foi feito, O que né? aconteceu, o que eles mesmos chamam de mini reformas, é o que aconteceu sempre aí. é Um paliativo. remendo, né? Nunca é de fato uma reforma geral do Estado, assim, brasileiro. E né? sobre os sindicalistas que você citou, eles negociavam tanto que hoje perderam totalmente a força. É o que a gente consegue ver aí. De tanto que Acabou, eles. né, o Acabou. sindicato. Hoje eles não negociam mais, eles são negociados, entendeu? Por conta de tanto que eles negociaram e não, acabavam não avançando, né? E atrapalhando até o processo. Pois é isso que eu fico na dúvida, se Brizola, ele, naquele momento ali, se ele tivesse recuado um pouco, se o Jango tivesse aceitado e ido para cima, sabe? Fico sempre nessa dúvida do porquê do golpe de 64. E eles romperam, né? Há coisas que a gente percebe a partir do momento da decisão que o Brizola falou que só foi fazer as pazes ou se foram se reencontrar bem depois. Na casa dele ele foi procurar, eles eram cunhados, né? Pouco antes do Jango morrer, né? O Exatamente, Jango morre em 76. ele foi era um jogo de futebol que ele foi lá procurar a esposa do Brizola, a dona Neuza, né? E lá eles se encontraram e fizeram passar a noite conversando. Ele falou que foi até por acaso, não foi nenhuma coisa marcada para. E foi a última vez, né, que eles viram o Jango, porque o Jango logo viaja, volta Depois, e morre. logo depois desse Logo reencontro, depois né? desse Então reencontro. nada é por acaso. Exatamente. Carla, a gente está chegando aqui ao fim do nosso quarto episódio. Eu quero aqui te agradecer muito a sua presença, desejar boa sorte, né, Cássia, no lançamento da sua biografia, que é importantíssimo nesse momento que a gente está vivendo, falar do Brizola, fazer as pessoas, os jovens principalmente, conhecerem Leonel de Moura Brizola, que foi um gigante, um brasileiro que nos dá muito orgulho de sermos brasileiros. Eu queria agradecer a sua presença. E eu também agradecer muito e convidar todo mundo para o lançamento. Tá bom? Dia 4 de agosto, Livraria da Travessa de Botafogo. Pela Companhia Pela Companhia das das Letras. Letras. Será um prazer. Boa sorte. Obrigada, gente. Valeu, até mais.